Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Programa de Estabilidade 2015-2019, bem como o Programa Nacional de Reformas 2015. Como sabem, já aprovaram a Generalidade na semana passada aqui no Parlamento, depois da consulta aos partidos políticos e aos parceiros sociais e depois do debate que teve lugar na Assembleia da República. O documento seguirá agora para Bruxelas, onde haverá depois, naturalmente, a interação de Portugal com as autoridades da Comissão, à semelhança do que todos os outros países. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei para a proteção dos cidadãos à exposição involuntária ao fumo do tabaco, transpondo uma diretiva comunitária sobre esta matéria, e o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde apresentarão de seguida a decisão tomada sobre esta matéria no Conselho de Ministros, bem como a outra decisão hoje também tomada no Conselho de Ministros e que tem que ver com uma alteração ao regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Sobre estes dois diplomas, o Sr. Ministro da Saúde apresentará em detalhe de seguida as decisões hoje tomadas no Conselho. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração ao Programa de Emprego e Apoio, criando a marca Entidade Empregadora Inclusiva, reforçando com isso os apoios à qualificação, aos centros de recursos e ao emprego apoiado, bem como ajustando algumas matérias em função da implementação do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das pessoas com deficiência e incapacidade. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico de organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do respectivo pessoal dirigente. Estamos a falar, como sabem, quer por um lado das áreas metropolitanas, quer por outro lado das comunidades intermunicipais, que são realidades em crescimento e em alargamento de competências hoje no nosso país, em resultado da política de descentralização que o Governo tem levado a cabo. O Conselho de Ministros aprovou também a alteração ao regime jurídico aplicável à Finangest, Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, adaptando os respectivos estatutos ao Código das Sociedades Comerciais. A Finangest, como sabem, trata-se de uma entidade que foi criada no início da década de 80 para gerir os ativos tóxicos da banca que então tinha sido nacionalizada na altura do PREC, e o que se pretende com a decisão hoje tomada no Conselho de Ministros é a transformação ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais da Finangest numa sociedade anónima cujos estatutos deixam de ser aprovados por decreto-lei, com vista à possibilidade da sua alienação por parte dos seus sócios. Os sócios da Finangest, desde o início da década de 80, são, de acordo com a titularidade dos créditos que na altura existiam sobre estes ativos, o Banco de Portugal e o conjunto dos principais bancos portugueses, das principais instituições bancárias nacionais. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o regime jurídico das sociedades financeiras de crédito, alterando os regimes jurídicos das sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e sociedades de garantia mútua, no respeitante à respectiva forma jurídica e formas de financiamento e respectivas atividades. Este diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros vem na sequência da CRD4, das Diretivas Europeias sobre esta matéria, e trata-se da criação deste modelo de sociedades financeiras de crédito que não existia na legislação anterior, em cumprimento, como referi, da CRD4. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a transposição de uma diretiva da União Europeia que altera um conjunto de diretivas sobre a classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Trata-se de matéria que tem que ver com as regras de saúde e segurança no trabalho, que foi objeto de publicação no Boletim de Trabalho e Emprego durante o mês de março, discutido também com os parceiros sociais e hoje aprovado em transposição da Diretiva Europeia. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a criação de uma estrutura de missão de apoio ao curador do beneficiário de fundos europeus, que integra os órgãos de governação do ciclo de programação Portugal 2020. Como estarão recordados, a legislação que aprovou as novas regras de governação do Portugal 2020 criou esta figura, que é do curador do beneficiário, que trata-se de uma entidade independente que tem por atribuições, por missão, ouvir as queixas e as reclamações dos beneficiários dos fundos estruturais, dos fundos europeus, e poder dirigir recomendações
ao Governo e à estrutura de gestão dos próprios fundos, à Comissão Interministerial de Coordenação dos Fundos, no sentido de melhorar progressivamente a governação desses mesmos fundos. A figura hoje nomeada pelo Conselho de Ministros é o Sr. Engenheiro José Mariano dos Santos Soeiro. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros uma resolução sobre a decisão do Conselho da União Europeia relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Trata-se de uma obrigação, decisão esta do Conselho aprovado em fevereiro de 2013 no âmbito do Acordo Global sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a designação do Fiscal Único da Comissão para Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça por um período de 3 anos, não renovável nos termos da lei, e o nomeado é um Revisor Oficial de Contas, Rui Manuel de Correia de Pinho. O Conselho de Ministros aprovou também a designação de um vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Trata-se da doutora Maria Manuela Araújo de Matos. Por último, referir-se que foi também hoje aprovada a designação de um vogal para o Conselho de Administração da CP, Comboios de Portugal, EPE, que é o Dr. Nuno Sanches Osório, que anteriormente exercia funções na administração do Porto de Lisboa. Peço então ao Sr. Ministro da Saúde para vos fazer a apresentação das decisões hoje tomadas pelo Governo relativo quer à diretiva do tabaco, quer relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas. Obrigado. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou 2 diplomas no âmbito da promoção da saúde pública. O primeiro relativo ao tabaco, sendo uma proposta de lei a enviar à Assembleia da República passados cerca de 8 anos da lei vigente sobre o tabaco. Esta proposta de lei tem 3 objetivos. Primeiro, proteger os cidadãos da exposição involuntária ao fumo. Segundo, proteger os próprios fumadores. E terceiro, dar-lhes também proteção adicional através de maior informação. No âmbito desta proposta de lei, há 7 aspectos a salientar. O primeiro é uma matéria que diz respeito ao labeling, ou seja, se quiserem, ao tipo de avisos, ao advertisement que é feito nos maços de tabaco. Ou seja, os maços de tabaco deixam de ter apenas advertências em forma de texto sobre os perigos de fumar e passam também a ter um conjunto de imagens. Isto leva também à redução da própria área possível de haver publicidade à própria marca. Também são dadas um conjunto de visibilidade em termos de saúde pública no que diz respeito a menções sobre os próprios conteúdos do tabaco e sobre também no sentido de eliminar aspectos que digam respeito a considerações de natureza subjetiva como light, suave, etc. Portanto, um primeiro conjunto de medidas diz respeito aos avisos aos cidadãos, melhor informação sobre os efeitos do consumo de tabaco. Um segundo aspecto diz respeito aos aromas, ou seja, os produtos de tabaco com aromas distintivos passam a ser proibidos. Nos termos da Diretiva Europeia, existe uma moratória até maio de 2020 e, portanto, será a partir dessa data que os cigarros com sabores serão eliminados. Em terceiro lugar, há um conjunto de afirmações publicitárias que são reduzidas e, em quarto lugar, há um combate mais forte ao tráfico ilícito do tabaco, quer promovendo a rastreabilidade dos próprios maços de tabaco, que passam a dispor de um identificador único e elementos de segurança que permitam também a sua rastreabilidade por um lado, mas também a sua autenticidade. Em quinto lugar, passam a estar regulamentados os cigarros eletrónicos, que até aqui não estavam regulamentados. É também introduzida uma proibição de comércio de compra de tabaco à distância, ou seja, proibição de vendas pela internet.
E, em sétimo lugar, é feita uma proibição de fumar em locais de uso público quando se trata de espaços fechados com serviço, e isto para estabelecimentos que tenham abaixo de um determinado número de metros quadrados. O que é que isto quer dizer? Isto com uma moratória até 2020. Portanto, a atual separação que existe hoje entre espaços de fumadores e não fumadores contíguos desaparece. Há uma proteção aos investimentos já feitos, havendo uma moratória de 5 anos, portanto, a partir da qual deixa de haver essa separação entre espaços de fumadores contíguos e não contíguos com serviço, podendo, no entanto, acima de um X número de metros quadrados, estes estabelecimentos e outros estabelecimentos, como salas de espetáculos, casinos, etc., terem espaços reservados a fumadores sem serviço e que tenham um número mínimo de uma dimensão mínima. E, portanto, este é um conjunto de 7 medidas que visa os 3 objetivos que vos mencionei, de dar melhor informação aos fumadores, proteger adicionalmente os fumadores e também proteger os cidadãos que se expõem involuntariamente ao uso do tabaco. Isto também para além de minimizarmos os efeitos sobre os trabalhadores que trabalham mais expostos ao fumo, como os das salas de casinos e bingos, etc. Um segundo diploma que foi aprovado diz respeito à lei de venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e, nos termos deste decreto-lei, é uniformizado a proibição de venda de bebidas a menores, independentemente do tipo de álcool. Até agora, como sabem, a venda era proibida a menores para bebidas espirituosas, era permitida para a venda até aos 16 anos para bebidas de cerveja e vinho. Há aqui uma uniformização que vem na sequência daquilo que a própria lei previa em 2013, ou seja, quando o Conselho de Ministros aprovou o atual decreto-lei, previu que devia ser feita posteriormente uma avaliação passado 2 anos. Passado 2 anos foi feita essa avaliação, portanto, precisamente no início de 2015. Na sequência dessa avaliação, legisla-se agora no sentido da uniformização, que permitirá uma melhor fiscalização e também permitirá uma mensagem mais clara sobre a utilização em espaços públicos e o acesso a bebidas por parte dos adolescentes. Relembro que o diploma anterior, e aliás foram aprovados pelo Conselho de Ministros vários diplomas nesta área do álcool, quer no que diz respeito ao Código da Estrada, quer também no que diz respeito à própria venda de álcool durante o período da noite, fora de locais de consumo, de vendas de bares e estabelecimentos de diversão. E, portanto, essas medidas que foram tomadas em 2013 têm esta sequência em 2015, conforme resulta da avaliação entretanto feita. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. A primeira é qual é que é o número de metros quadrados pensado para permitir então que os espaços possam ter um espaço próprio para o fumador, que os edifícios ou locais de uso público possam ter essa sala à parte, ou se ainda não está delimitada. Segunda pergunta é se este reforço da proibição do álcool vai ser acompanhado também de um reforço de medidas de fiscalização. Sr. Ministro Marques Guedes, eu gostaria de saber, falta uma semana para a greve da TAP, esteve em cima da reunião do Conselho de Ministros a requisição civil, está a ser planeada, está em cima da mesa, e quando é que anunciam ou tomam uma decisão, uma vez que o tempo está a passar? Eu começo já por responder, porque é mais rápida a minha resposta, presumo. O assunto TAP não foi um assunto tratado no Conselho de Ministros de hoje,
e, portanto, não tenho nenhuma indicação para lhe dar sobre esta matéria, apenas reiterar aquilo que tem sido dito pelo Governo desde o primeiro dia, que é esperar que impere o bom senso e, acima de tudo, a lisura de procedimentos e sejam respeitados os acordos que foram celebrados por todos os sindicatos com o Governo. Relativamente à questão da dimensão dos estabelecimentos onde estes espaços reservados a fumadores poderão vir a ser criados, está prevista a sua regulamentação através de portaria. Hoje em dia a separação dos espaços está feita nos 100 metros quadrados e, portanto, será algo acima desta dimensão. A regulamentação por portaria ocorrerá após a discussão na Assembleia da República do diploma. Relativamente à questão da fiscalização do álcool, o que foi apresentado pelas entidades fiscalizadoras, quer pela PSP, pela GNR, pela ASAI, foi de que haveria uma maior facilidade se houvesse esta uniformidade em termos de consumo, em termos de faixa etária. E, portanto, estão previstas não só haver ações de fiscalização, como, sobretudo, as ações que existem serão mais facilitadas havendo esta harmonização. De qualquer maneira, eu aproveito para, não colocou exatamente isso na sua pergunta, mas como alguma comunicação social lançou notícias completamente falsas sobre esta matéria, aproveito para esclarecer que é totalmente falsa a notícia que andou em alguma comunicação social sobre a intenção do Governo de criar multas para os pais ou coisa que o valha relativamente a esta legislação. Isso fez manchete em alguns jornais em Portugal, é uma notícia completamente falsa, destituída de qualquer veracidade. Boa tarde, Isabel Marques da Costa, em direto para a RTP Informação. A propósito precisamente desta questão do diploma da venda de álcool, quando fala em melhor fiscalização, falou nas brigadas, presumo que também haja esse trabalho de prevenção, mas também está muito baseado naquilo que é o bom senso de quem vende o álcool, não é? Porque essa proibição já acontece e mesmo assim tem havido folgas para quem o consome. Para o Sr. Ministro Marcos Guedes, perguntava-lhe, hoje é a reunião dos líderes europeus sobre esta tragédia humanitária no Mediterrâneo. Gostava de saber à partida o que é que Portugal, qual poderia ser o contributo de Portugal para tentar resolver este flagelo, que não será tão fácil assim de resolver. Relativamente ainda, portanto, e respondendo diretamente à sua questão sobre o álcool, e na sequência do que disse o Ministro Marcos Guedes, só de salientar que, portanto, o Conselho de Ministros aprovou o ponto que lhe foi proposto, ou seja, e a nossa proposta foi neste sentido, porque entendemos que não é propriamente com mais um conjunto de medidas restritivas ou proibicionistas adicionais que se resolve o problema. É através da sensibilização de quem consome, de quem vende, como referia, mas também através do respeito da própria lei, não é? Ou seja, o que se está aqui é querer dar um sinal, reforçar um sinal de que, de facto, o consumo de álcool antes dos 18 anos, portanto, a sua venda em espaços públicos deve ser restringida. E, portanto, o que nós esperamos é que a lei seja respeitada, como é em muitos outros países, que, como sabem, na sua maioria é esta a idade de consumo previsto. E de consumo e de, neste caso, de acesso. Porque esta legislação é só sobre acesso em espaços públicos. Certo? A legislação portuguesa é sobre acesso em espaços públicos e não sobre consumo. Relativamente à questão que me coloca, que eu lhe agradeço, queria lhe dizer o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro esteve a presidir ao Conselho, o Conselho até acabou cedo, o Sr. Primeiro-Ministro segue para Bruxelas para poder estar presente no Conselho Europeu que terá lugar esta tarde. O horror a que todos assistimos, com quase 900 mortos nas águas do Mediterrâneo no início desta semana, é bom que as pessoas tenham a consciência de que foi apenas o episódio mais recente de uma tragédia que é uma tragédia que se desenrola já há bastante tempo. Tem havido, da parte das instâncias europeias, naturalmente, e por parte, nomeadamente também dos parlamentos europeus, relembro aqui que à cabeça destes parlamentos europeus está neste momento o Parlamento Português, que tem a coordenação
das Assembleias do Espaço Mediterrâneo e que erigiu exatamente nessa presidência, a atual Presidente da Assembleia da República de Portugal, erigiu como tema para tratar nessa presidência, que neste momento cabe a Portugal, o problema das migrações e das migrações dentro do Mediterrâneo, normalmente migrações do Norte da África para o Sul da Europa. Este problema é um problema que tem vindo a ser tratado, como eu dizia, já há vários anos pelas instâncias europeias, mas de uma forma claramente deficiente. E a prova de que essa forma tem sido deficiente é as tragédias a que temos sistematicamente e rotineiramente, é triste dizê-lo, mas rotineiramente assistido. O que se espera, obviamente, e aquilo que o governo português defenderá, como já defendeu em anteriores discussões, debates a nível europeu sobre esta matéria, é que este assunto não pode ser visto pela Europa como um assunto, em primeiro lugar, não pode ser visto como um assunto do sul da Europa. É um problema da Europa no seu conjunto. Não são os países como a Itália, como a Grécia, como a Croácia, os países mais expostos em termos geográficos a estas tentativas de aceder à Europa por parte de cidadãos, de pessoas do continente africano. Não é um problema desses países do Sul, é um problema que deve ser tratado no conjunto pela Europa. E tratado no conjunto pela Europa em articulação, como é óbvio, também com os países africanos. Porque as causas e a gênese do problema está nos próprios países africanos, de onde essas pessoas são aliciadas muitas vezes por máfias, com intenções completamente inconfessáveis, mas de facto é lá que está a causa do problema. E tem que haver uma solidariedade internacional e um trabalho sério por parte da comunidade internacional no sentido de tentar resolver este problema. Para além, obviamente, de também ser necessário criar mecanismos humanitários de socorro que evitem, não é previnam, evitem mesmo este tipo de situações. Já houve, como sabe, durante algum tempo, um programa europeu no plano humanitário, precisamente, que era cofinanciado pelos países europeus aos países do Sul, nomeadamente a Itália, para fazer face, em termos humanitários, a este problema. Esse programa foi desativado, desgraçadamente, com resultados como aqueles que temos à vista. E, portanto, há estas duas componentes. A primeira é a componente mais séria, mais de fundo, mais substantiva e que terá que ser equacionada pela própria comunidade internacional, assumindo no seu todo essa comunidade, os países europeus e não só, mas na primeira linha os responsáveis dos países europeus, assumindo este encargo como um encargo civilizacional decisivo. A Europa foi, como sabe, ao longo dos últimos séculos, um continente de imigração e não pode, no século XXI, ser um continente que fecha as suas portas e se defende como uma fortaleza às tentativas de imigração da parte de outros continentes para a Europa. Foi assim que se construiu também a história europeia e terá que ser assim que temos que honrar a nossa história, os nossos valores, os nossos princípios. Portugal estaria disposto a receber alguns desses migrantes, alguns desses milhares de migrantes que estão em vários centros de acolhimento em Itália, por exemplo, noutros países também, à espera de ter uma solução? Porque eles seguramente não quererão voltar para o país de origem. Como referi, o problema não pode ser visto numa lógica bilateral, do país A, do país B, do país C. O problema é que as soluções têm que ser encontradas e assumidas conjuntamente pela Europa. É para isso que o Conselho Europeu de hoje foi convocado, para haver uma cimeira ao mais alto nível dos chefes de Estado e de Governo para buscar e definir soluções para este problema, soluções que têm que ser acertadas e concertadas entre todos. E todas as soluções que forem concertadas entre todos, para as quais Portugal quer contribuir, seguramente Portugal não se furtará, mas não posso antecipar, nem faria sentido fazê-lo, quais é que serão essas soluções que serão apresentadas conjuntamente pelos chefes de Estado e pelos chefes de Governo. Joana Navaz, da SIC, boa tarde. 3 questões. A primeira tem a ver com estas alterações à lei do álcool e do tabaco. Vieram ao público notícias de divergências de opinião dentro da coligação em relação a estes diplomas. Foram completamente sanadas? Conseguiram chegar a consenso na reunião deste Conselho de Ministros, apesar da aprovação? Foi uma aprovação, enfim, unânime dos dois lados do Governo. A outra questão prende-se com a aprovação do regime jurídico das sociedades financeiras de crédito. Queria lhe perguntar se foi também abordada a alteração ao regime das caixas económicas e se o Governo está, de facto, a preparar alterações a esse regime jurídico e se está particularmente preocupado e vigilante em relação ao caso do Montepio, uma vez que há uma auditoria em curso e o Banco de Portugal já
veio exigir a separação do banco da associação mutualista, o que faz recordar, enfim, outros casos, nomeadamente o caso BES, em que foi imposta também a separação do grupo e do BES. Enfim, queria também perguntar-lhe sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, se há alguma alteração nesta versão final, face à versão preliminar que foi aprovada na semana passada, e se quer responder ao desafio de António Costa, que diz que o cenário macroeconómico do Governo não tem fundamentação e pediu para que esses fundamentos sejam apresentados. Quer o diploma do álcool, quer do tabaco, foram aprovados por consenso. As medidas que se tomam relativamente ao tabaco são, como descrevi, são feitas a vários níveis, são 7 tipologias de medidas com um significativo impacto, e parece-nos que é uma proposta de lei equilibrada, porque, como eu referi, protege os fumadores, dá melhor informação e protege também, em simultâneo, as pessoas que estão expostas ao fumo passivo, protegendo ainda também os trabalhadores destes locais onde se pode fumar, e em simultâneo protege-se os investimentos já feitos, dando aqui um período transitório até ao ano 2020. E, portanto, neste sentido, chegou-se a um consenso hoje rapidamente. Eu só relembrava que estas medidas têm um impacto significativo em termos de promoção da saúde pública e complementadas com as restantes que temos vindo a tomar no campo da vacinação, quer para a gripe, quer que aprovámos recentemente, quer para a parte da vacina pneumocócica, e portanto é uma área de onde estamos a legislar com um forte impacto em termos de redução de carga de doença a prazo. Quanto às questões que me colocou, primeiro a questão do diploma hoje aprovado sobre as sociedades financeiras de crédito. Como lhe referi, trata-se de uma decorrência obrigatória da CRD4, portanto, das decisões europeias sobre esta matéria. Pergunta-me se o Conselho de Ministros aprovou também, ou discutiu também, questões relativas às caixas económicas e ao Montepio. Não, nem um assunto nem outro esteve na mesa do Conselho de Ministros. Não são, de resto, assuntos que, na primeira linha, digam respeito a competências diretas do Governo, como sabe. Isto são matérias que são tratadas pela regulação e supervisão bancária, ou seja, pelo Banco de Portugal, que tem atuado, naturalmente que o Governo, nomeadamente através da Sra. Ministra do Estado das Finanças, acompanha diretamente o assunto, como não pode deixar de ser, mas não é matéria que seja da competência primeira, nem as decisões que têm vindo a ser tomadas sobre esta matéria, que são decisões de regulação e supervisão, são da competência do Governo e, portanto, são da competência do regulador. A segunda questão que me colocou tem a ver com o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, hoje aprovado em definitivo no Conselho de Ministros. Perguntou-me primeiro se o Conselho de Ministros introduziu alterações a estes dois programas. A resposta é não. Não houve, da parte, na sequência do debate que houve na Assembleia da República, ficaram claro duas coisas. Por um lado, que os partidos mais à esquerda no hemiciclo, nomeadamente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, são partidos que apresentaram propostas que defendem, na prática, uma saída de Portugal do euro e, porventura, uma saída da Europa, uma vez que defendem o não cumprimento, o pôr em causa das regras europeias, nomeadamente o programa do Pacto de Estabilidade e todas as regras do semestre europeu, as regras que existem na Europa sobre estas matérias. Em segundo lugar, da parte do Partido Socialista, aquilo a que assistimos foi, a nível parlamentar, praticamente nada, porque a proposta de resolução do Partido Socialista é uma proposta de resolução perfeitamente inócua, como os jornalistas tiveram a oportunidade de verificar. O que o Partido Socialista fez foi apresentar fora do Parlamento, em termos partidários, apresentar um trabalho relativo ao Programa de Estabilidade e ao Plano Nacional de Reformas. Coloca-me a questão de saber qual é a resposta do Governo ao pretenso desafio lançado pelo Dr. António Costa, colocando em causa o cenário macroeconómico do Governo. Bom,
Relativamente a esta matéria, em primeiro lugar, dizer que, felizmente, hoje, em Portugal, contrariamente ao que existia anteriormente e que levou o país à situação em que levou, de bancarrota, como é conhecido, existem instituições independentes criadas por este Governo, nomeadamente o Conselho de Finanças Públicas, que tem por atribuições pronunciar-se sobre os cenários macroeconómicos e políticas orçamentais do Governo, de uma forma independente. E o Conselho de Finanças Públicas já se pronunciou. E pronunciou-se dizendo que o Programa de Estabilidade e o cenário macroeconómico que estava subjacente ao Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo é um programa adequado. É um programa plausível, para utilizar a expressão do parecer do Conselho de Finanças Públicas. Aquilo a que a gente assistiu da parte do Partido Socialista é que é ao contrário, é uma encenação macroeconómica, não é um cenário macroeconómico, é uma encenação macroeconómica que pretende, na prática, fazer tábua rasa de tudo aquilo que, todos os sacrifícios que os portugueses tiveram ao longo dos últimos 4 anos e regressar ao passado. O que porventura não é estranho, uma vez que os atuais protagonistas ou dirigentes principais do Partido Socialista são exatamente, grosso modo, aqueles que trouxeram o país à situação de bancarrota em 2011. O Governo, ainda ontem na Assembleia da República, teve a oportunidade de lançar o desafio à própria Assembleia da República e ao Partido Socialista em primeira linha para sujeitar esta sua encenação macroeconómica a um parecer independente, seja da UTAU, seja do Conselho de Finanças Públicas, para que os portugueses possam, para além da espuma da propaganda partidária, para que os portugueses possam ter uma opinião independente e autónoma relativamente à credibilidade das posições defendidas pelo Partido Socialista. Quanto à credibilidade do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas apresentado pelo Governo, quer junto dos parceiros sociais, quer junto dos partidos políticos, quer junto à Assembleia da República, foi já objeto de análise por parte da UTAU e por parte do Conselho de Finanças Públicas. E os portugueses têm, através dessas entidades independentes, a oportunidade de serem informados de uma forma independente sobre a validade desses cenários. Quanto ao programa ou às propostas apresentadas pelo Partido Socialista, era bom que também esse tipo de informação independente pudesse estar disponível para que, para além da espuma do combate político ou partidário, houvesse informação credível relativamente a assuntos tão importantes como aqueles que estão aqui em causa, quando os portugueses têm que olhar para o seu futuro, para o futuro do seu país, dos seus empregos, dos seus orçamentos familiares, as perspectivas que temos para a frente e poder tomar decisões fundamentadas, fugindo à ilusão que no passado levou o país à situação a que levou. Isabel Moreira, Antena 1. Em relação à lei do álcool, eu queria saber como é que esta proibição vai resultar na prática, se vai ser através de um aumento de coimas. O comunicado do Conselho de Ministros fala na colocação de barreiras ao acesso a bebidas públicas, a bebidas alcoólicas, peço desculpa, por adolescentes. Gostaria que especificasse que tipo de barreiras são estas. E gostaria de saber o porquê do repúdio tão veemente em relação à penalização dos pais. Nós entendemos que, relativamente à legislação do álcool, na sequência do diploma que aprovámos em 2013 e da avaliação que fizemos, devíamos ter uma clarificação, devíamos ter uma possibilidade de melhor fiscalização, mas não optámos por maior repressão. E, portanto, essa foi uma vontade que existe neste decreto-lei. Ou seja, não fomos para soluções de envolvimentos adicional dos pais para aquilo que está previsto na lei, que seria de difícil implementação na prática, e também não fomos para aumentos de coimas, porque também achamos que não é por esse sentido que devemos legislar adicionalmente nesta matéria. Portanto, entendemos que dar um sinal claro de uma uniformização do limite, permitir uma melhor fiscalização, aumentar a sensibilização, que em termos de acesso
O que entendemos é que deve haver uma idade mínima, que deve ser os 18 anos. Entendemos que isto, em termos culturais, em termos de promoção de saúde pública, tem um sinal relevante e que nos parece equilibrado neste momento. Se me permite só acrescentar, porque a forma como formulou a sua pergunta, eu é que posso ter entendido mal, mas o que eu deixei aqui claro a repudiar não foi o problema da responsabilização dos pais. Foi uma notícia que é falsa e que foi posta a circular de que havia uma proposta do Governo no sentido de criar multas para que fossem pagas pelos pais. O que eu repudio é essa notícia porque é falsa. O envolvimento responsável dos pais e dos encarregados de educação relativamente ao problema do consumo de álcool por menores é algo que já está na lei desde pelo menos 2013, na lei anterior aprovada, e obviamente é um apelo e o envolvimento responsável que é necessário e fundamental. Nada disso se repudia. O que foi colocado em alguma comunicação social é de que o Governo se preparava para aprovar multas aos pais. E isso é que é uma notícia falsa. Não o envolvimento responsável da parte dos pais encarregados de educação em todas estas matérias, que é fundamental, como está na lei desde o seu início e como se mantém, obviamente, e relativamente ao qual o Governo não tem, obviamente, a mínima intenção de retirar esse envolvimento e essa responsabilidade. Isso que fique bem claro. Boa tarde, Ana Leiria, da Agência Lusa. Precisava de esclarecer aqui uma coisa relativamente aos cigarros eletrónicos. Está prevista a proibição do fumo destes cigarros com nicotina em espaços públicos fechados. Eu gostaria de perceber como é que isto vai ser controlado, uma vez que os cigarros eletrónicos sem nicotina são aparentemente iguais aos outros. E uma outra questão tem a ver com as consultas de cessação tabágica. Está prevista alguma medida adicional de apoio a quem queira deixar de fumar, em termos de consultas nos centros de saúde ou, eventualmente, com participação de medicamentos? Obrigada. Muito obrigado. A questão que levanta é obviamente relevante relativamente à questão dos cigarros eletrónicos. Contudo, eu não queria deixar de sublinhar dois aspectos que são fundamentais na legislação. Em primeiro lugar, esta legislação é a primeira vez, através da legislação, que se faz alguma regulamentação sobre o que devem ser os cigarros eletrónicos. Nomeadamente, os cigarros eletrónicos passarão a ter também folhetos informativos sobre os riscos para a saúde, ao mesmo tempo que a composição dos cigarros eletrónicos passará a ser por um lado, ser notificada às autoridades de licenciamento e, por outro lado, passarão a ser do conhecimento das pessoas. Nós entendemos, nesta fase, fazer uma separação entre os cigarros com e sem nicotina, porque acerca disso não há um entendimento claro na maioria dos organismos que se têm pronunciado sobre esta matéria, sendo certo que nós, como em qualquer processo de informação e de restrição de uso, entendemos que o mais importante é aquilo que corresponde ao comportamento do próprio fumador e estamos certos que a partir deste momento haverá, obviamente, uma tendência natural para que qualquer tipo de cigarro eletrónico deixe de ser consumido em espaços públicos com proibição para o uso de tabaco, até porque, já agora, e seria mais complexo falarmos sobre isso, o mecanismo de difusão do vapor de água na atmosfera é diferente do mecanismo de difusão da combustão do tabaco. Quanto à questão que me colocou relativamente às consultas, isso passou infelizmente um pouco desapercebido na comunicação social. Há bem pouco tempo foi publicado um despacho meu que criou especificamente um grupo de trabalho que irá estudar a possibilidade de desenvolvermos intervenções breves, assim se chamam, na área do tabaco e do álcool ao nível dos cuidados primários. E por isso mesmo, a nossa intenção, que aliás está expressa na própria legislação, é, mais do que ter apenas consultas de desabituação tabágica, chamar os cidadãos fumadores a 3 mecanismos de desabituação tabágica que neste momento já estão ao alcance de todos. Em primeiro lugar, programas de base informática a partir da internet, que são utilíssimos e que ajudam os fumadores a deixar de fumar quando com acompanhamento por médico ou enfermeiro especializado, manter o acesso e aumentar
o número de consultas de desabituação especializadas, nomeadamente para casos de maior dificuldade, mais problemáticos de adição ao nível dos centros especializados, e por outro lado também generalizar a intervenção diagnóstica por parte dos médicos de medicina geral e familiar e capacitá-los para poderem realizar intervenções breves de caráter psicoterapêutico e outras no contexto da desabituação tabágica. E, portanto, estamos seguros que esta lei é acompanhada por vários mecanismos de intervenção da área sanitária que tornarão mais fácil aquilo que é o nosso desejo, que é, a pouco e pouco, assistir a uma diminuição do número de fumadores em Portugal. A propósito aqui do curador do beneficiário, queria perguntar exatamente, aqui fala genericamente a adoção de medidas que contribuam para a melhoria do funcionamento da administração. Gostaria de saber se era possível especificar um pouco mais desta missão do curador. Eu, para lhe especificar exatamente, estava aqui à procura do diploma, porque a figura do curador está prevista no diploma da governação dos fundos comunitários. Foi uma inovação que foi instituída agora para o Portugal 2020, que não existia no CREN, no anterior programa comunitário. É o Decreto-Lei 137/2014. E, portanto, eu, como não tenho aqui o diploma comigo, para não estar a elencar de cor, mas se for ao Decreto-Lei 137/2014, que faz a gestão dos fundos, define as regras de governação do Programa Portugal 2020, está lá a figura do curador do beneficiário, penso que no artigo 62, mais concretamente, para lhe facilitar a busca na internet, e está lá o elenco das competências. Mas, basicamente, como eu lhe referi, as competências têm que ver com, no fundo, trata-se da criação de uma figura que possa, do lado dos beneficiários dos fundos, portanto, das entidades que beneficiam, possa não só agilizar o acesso aos fundos, portanto, quebrar às vezes algumas burocracias, como também olhar para reclamações ou queixas que os beneficiários tenham relativamente ao comportamento das autoridades de gestão dos programas operacionais, tentar coartar a morosidade que muitas vezes estas matérias possam ter e servir, no fundo, de interface ativa junto das autoridades de gestão de cada programa operacional para poder melhorar significativamente aquilo que sejam dificuldades ou grãos de areia no funcionamento em termos práticos operacionais que sejam detectados pelos próprios beneficiários. Mas, como lhe disse, esta matéria hoje apenas tratou-se de indicar a pessoa, mas a figura do curador do beneficiário está prevista no próprio diploma e o diploma elenca exatamente, digamos, as áreas de intervenção, as competências que, no fundo, andam à volta disto que eu lhe acabei de referir, mas estão descritas na lei. Eu tinha só mais uma pergunta, é um bocado de pormenor, mas para ver se percebi totalmente. A palavra-chave da proibição para o tabaco em áreas fechadas passa a ser associada a serviços, certo? Ou seja, uma área grande, um edifício de uso público frequentado por trabalhadores, por utentes, por portugueses, no fundo, se tiver uma área considerável e se a entidade tiver vontade de disponibilizar uma sala para o efeito, poderá ser permitido. Eu faço esta questão em concreto porque lembrei-me do aeroporto, onde os fumadores são fechados em aquários de fumo. Como é a legislação aplicável especificamente para esses? Eu gostava de perceber melhor, porque eu não percebia a área, o impacto, apesar de vir a ser regulamentada posteriormente por portaria. E tenho uma outra dúvida, que falam em 5 anos para a adaptação. Esta moratória permitirá evitar prejuízos em quem fez investimentos, suponho eu, calga voltados. Trata-se de uma área já bastante queixosa em relação ao aumento do IVA. Estou a falar concretamente da restauração. Não temem que haja protestos concertados e queixas até legítimas depois de um investimento que foi facultado por uma lei recente? Eu gostava de tornar claro duas coisas para responder à sua pergunta em conjunto. Em primeiro lugar, neste momento, o que existe em Portugal é uma lei que proíbe o fumo num elenco grande
de estabelecimentos. E depois, no artigo seguinte, existe um conjunto de exceções a essa lei que, no caso da restauração, permitia especificamente que estabelecimentos com mais de 100 metros quadrados, se assim o entendessem, poderiam ter uma área reservada a fumadores, e os estabelecimentos com menos de 100 metros quadrados teriam que decidir se são com ou sem fumadores. Com a lei que nós agora propomos para discussão na Assembleia da República, o que acontecerá é o seguinte: há um conjunto de estabelecimentos que estão elencados, salas e recintos de espetáculos, recintos de diversão, casinos, bingos, salas de jogo, recintos de feiras e exposições, estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de restauração ou de bebidas e, como disse bem, nos aeroportos, nas estações ferroviárias, estações rodoviárias de passageiros, nas gás marítimas e fluviais. Poderá ser possível a definição de um espaço compartimentado e isolado para fumadores, de acordo com um conjunto de regras técnicas, algumas das quais terão que, como compreenderá facilmente, ser elencadas em portaria, dada a sua especificidade. Portaria essa que será, se assim o Parlamento concordar, emitida pelo Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Economia. E, portanto, é fundamental perceber que, quando nos estamos a referir a serviços, estamos a referir especificamente a este tipo de áreas, nomeadamente àquilo que tem que ver com serviços de restauração e bebidas e outros que sejam associados. Nos locais onde já era proibido fumar e onde não havia especificamente sequer uma provisão legal para que existissem espaços de fumadores, continua a não ser permitido fumar. Quanto à questão, deixe-me só acabar, quanto à questão da proteção aos investimentos, eu gostaria de chamar a atenção que nós fomos muitíssimo sensíveis à questão dos custos de contexto e, numa leitura simples, é evidente que todo aquele que optar por não ter zona de fumadores está a ter uma poupança significativa, porque está a dispensar-se de gastar nos mecanismos próprios que a lei obriga para a extração de ar e está a poupar-se a ter que fazer qualquer tipo de intervenção que no futuro possa a ter que fazer. E, portanto, damos, aliás, uma oportunidade muito grande a que haja redução de custos de contexto. Quando há redução de frequência destes espaços por passar a ser proibido fumar, eu devo chamar a atenção que é uma larguíssima experiência internacional, toda ela testada do ponto de vista económico, e não há nenhuma evidência em lado nenhum que tenha havido redução de frequência de espaços deste tipo por causa de passar a não ser permitido fumar. E, portanto, desse ponto de vista, também estamos convictos que não haverá nenhum impacto negativo sobre a indústria neste caso. Bem antes, pelo contrário, até há sinais claros que em alguns países houve melhoria, porque passa a haver uma maior disponibilidade de possibilidades para as pessoas que lá vão. E, portanto, desse ponto de vista, estamos certos que uma moratória até 2020 é muito confortável do ponto de vista dos investimentos que já foram feitos. Era só para pegar no caso do aeroporto. No caso do aeroporto, nada muda. Nos casos já se pressupõe que haja exatamente aquilo que configura a nova lei. Era só para estabelecer um paralelo entre o que já existe e o que poderá manter-se. Muito bem, aquilo que existe no aeroporto, aquilo que é permitido que exista nos aeroportos portugueses e nas estações, é que possa haver uma zona de fumadores que seja aberta e copartilhada, digamos, se me permite o pleonasmo, com espaços para não fumadores. A partir de 2020, as áreas contíguas de coabitação, se assim preferir, de fumadores e não fumadores, necessariamente deixarão de existir e os aeroportos, se assim o entenderem, estarão aptos a ter uma área específica para fumadores, não tendo necessariamente que ser os aquários de que falou. Existem outras soluções bem mais agradáveis e bem mais interessantes do ponto de vista de uma GAR, mas isso dependerá objetivamente do operador do espaço, não é uma decisão do Estado, como compreendo. Só relativamente à questão dos investimentos, a lei que estamos a rever é de 2007 e, portanto, a generalidade dos investimentos foram feitos após esse período. O prazo de amortização desses investimentos em termos regulamentares é de 8 anos. Portanto, a maior parte desses investimentos estarão amortizados
2015, 2016. Obviamente que há novos espaços que foram entretanto criados que também fizeram investimentos. Agora, este prazo até 2020 é de facto um prazo que teve em atenção precisamente os investimentos que foram feitos pelos proprietários desses estabelecimentos, e entendemos que é um prazo razoável. Obviamente que se tivéssemos apenas em atenção a questão da promoção da saúde pública, tínhamos um prazo mais reduzido, ou eventualmente se tivéssemos apenas em atenção a questão económica, teríamos um prazo eventualmente mais longo, e portanto aqui achamos que foi salvaguardado esse aspecto com um compromisso que nos parece razoável. Inês Lima, da Agência Lusa. Em relação ao ponto 5 do comunicado sobre as entidades intermunicipais, o novo regime jurídico, eu gostaria de saber em concreto o que é que muda em termos gerais. Se é alterada a composição destas entidades, se há algum impacto em termos orçamentais destas alterações? Obrigado pela questão. Não se trata da configuração destas entidades. O facto é que estas entidades, como referiu, existem atualmente, têm de resto vindo a ganhar importância e relevância em termos jurídicos, em termos políticos, em termos de competências, através do programa de descentralização de competências que o Governo tem vindo a desenvolver. E o que se passa hoje em dia é que, embora estas entidades sejam uma realidade, existam, não há atualmente na lei um enquadramento jurídico autónomo para, nomeadamente, os dirigentes que estão à frente destas entidades, os corpos orgânicos que estão nestas entidades. E, portanto, na prática, o que se tem atualmente, aquilo que se passa, é que estas entidades, como são participadas pelas autarquias, são as próprias autarquias que movimentam para lá os seus próprios dirigentes e utilizam os seus dirigentes na gestão destas entidades. O que esta proposta de lei, que agora irá para o Parlamento, vem fazer, depois de ter sido, obviamente, auscultada a Associação Nacional de Municípios, vem regular esta situação. Regular esta situação, portanto, criando um mecanismo jurídico próprio, como é que os dirigentes, o pessoal que trabalha nestas entidades, qual é que é o estatuto jurídico que eles têm, que no fundo é um estatuto jurídico perfeitamente similar ao das autarquias, porque estamos sempre a falar de poder local. Estas entidades fazem parte do poder local também, mas são entidades atípicas relativamente à previsão legislativa anterior que existe e que já tem bastantes anos, como sabe. Pergunta-me depois se isto tem impacto orçamental ou não. Não terá impacto, será sempre neutro do ponto de vista orçamental. E será neutro porquê? Porque isso já está acautelado, quer na Lei de Finanças Locais, quer no próprio Orçamento de Estado, de que existe um plafond de despesas para estas entidades intermunicipais, sejam para as áreas metropolitanas, seja para as comunidades intermunicipais, e a liberdade que existe por parte das autarquias que fazem a gestão destas entidades de organizar-se internamente, faz parte da autonomia do poder local, está sempre condicionada pelo plafond. Portanto, podem, obviamente, têm toda a liberdade, é isso que a proposta de lei determina. Há uma liberdade de parte das próprias entidades para se organizar internamente, sendo certo que em termos orçamentais não podem exceder os plafonds que estão determinados no orçamento relativamente a estas matérias. Portanto, no seu entender, não se pode falar aqui de um início gradual da criação de um terceiro nível de poder entre o poder central e o poder local? Não, como eu lhe disse, com toda a franqueza, não é início de coisa nenhuma, porque elas já são existentes. O que há, se quiser, há uma certa omissão legislativa de regulação desta matéria. São realidades que existem, mas que não tinham uma regulamentação autónoma própria. As áreas metropolitanas, como sabe, existem de resto quase há 30 anos em Portugal, e se não há 30 anos, provavelmente, enfim, estou-lhe a falar um pouco de cor, as comunidades intermunicipais são realidades mais recentes, mas que já têm mais de uma década. Nunca tiveram, foi uma regulamentação em termos de jurídicos,
em termos orgânicos e do seu pessoal, autónoma relativamente às autarquias locais. O que se faz com esta proposta de lei, que de resto, como lhe disse, resulta da interação com a Associação Nacional de Municípios e com as autarquias locais, é pela primeira vez, criar um estatuto, portanto, digamos assim, se quiser, regularizar uma situação que é uma situação já existente. Portanto, não se trata de criar realmente nada de novo, trata-se de regularizar algo que já está existente, respeitando a autonomia do poder local.